Bom dia a todos, queridos irmãos e irmãs. Bom dia, Fábio. Ô, Marluz, começou agora. Bom dia a todos, irmãos e irmãs. Bom dia, Fábio. Bom dia, Marluz. Bom dia a todos. Estamos aqui mais uma manhã de estudo e aprendizado, em que vamos contar com a palestra do nosso irmão Fábio Barros, com o tema Fé, Razão e Esperança. Iniciaremos com a leitura do capítulo 9 do Livro da Esperança, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O remédio justo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 4. Por estas palavras, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bem dizer do sofrimento como prelúdio de cura. Capítulo 5, versículo 12. Perguntas muitas vezes pela presença dos espíritos guardiães, quando tudo indica que forças contrárias às tuas noções de segurança e conforto comparecem terríveis nos caminhos terrestres. Desastres, provações, enfermidades e flagelos inesperados arrancam-te indagações aflitivas. Onde os amigos desencarnados que protegem as criaturas? Como não puderam prevenir certos transes que te parecem desoladoras calamidades? Se aspiras, no entanto, a conhecer a atitude moral dos espíritos benfeitores diante dos padecimentos desse matiz, consulta os corações que amam verdadeiramente na terra. Ausculta o sentimento das mães devotadas que bendizem com lágrimas as grades do manicômio para os filhos que se desvairaram no vício, de modo a que não se transfiram da loucura à criminalidade confessa. Ouve os gemidos de amargura suprema dos pais amorosos que entregam os rebentos do próprio sangue no hospital para que lhes seja amputado esse ou aquele membro do corpo, a fim de que a moléstia corruptora a que fizeram jus pelos erros do passado não lhes abrevie a existência. Escuta as esposas abnegadas quando compelidas a concordarem chorando com os suplícios do cárcere para os companheiros queridos, evitando-se-lhes a queda em fossas mais profundas de delinquências. Perquire o pensamento dos filhos afetuosos ao carregarem, esmagados de dor, os pais endividados em doenças infecto-contagiosas, na direção das casas de isolamento, a fim de que não se convertam em perigo para a comunidade. Todos eles trocam as frases de carinho e os dedos veludosos pelas palavras e pelas mãos de guardas e enfermeiros, algumas vezes desapiedados e frios, embora continuem mentalmente jungidos aos seres que mais amam, orando e trabalhando para que se lhe tornem ao seio. Quando vejas alguém submetido aos mais duros entraves, não suponhas que esse alguém permaneça no ouvido, por parte dos benfeitores espirituais que lhe seguem a marcha. O amor brilha e paira sobre todas as dificuldades, à maneira do sol que paira e brilha sobre todas as nuvens. Ao invés de revolta e desalento, oferece paz e esperança ao companheiro que chora, para que, à frente de todo mal, todo bem prevaleça. Isso porque, onde existem almas sinceras à procura do bem, o sofrimento é sempre o remédio justo da vida, para que junto delas não suceda o pior. Livro da Esperança, de Chico Xavier. Após essa leitura preparatória, nós vamos fazer a nossa oração inicial para passar a palavra para o nosso irmão Fábio. Querido Jesus, companheiro de todas as nossas horas, estamos aqui mais uma vez, Senhor, a lhe pedir paz, saúde, intuição ao nosso irmão que vai fazer luz da palavra, para que ele possa trazer esses ensinamentos a todos nós, muitos importantes
principalmente nesse momento em que o mundo está passando, nesse momento de sofrimento de toda a humanidade, para que nós tenhamos força, coragem, perseverança e esperança de que dias melhores virão. Conforme a leitura, esses momentos ainda são necessários para o nosso crescimento espiritual. Que assim seja. Sendo assim, nós vamos passar a palavra para o nosso irmão, para que ele possa dar início à sua palestra. Bom domingo. Fábio? Primeiro, um bom dia, Marluz, para você, mais uma vez. Um bom dia a todos que nesse momento nos acompanham nessa live. Queria agradecer muito a oportunidade da gente estar aqui. Eu acho que isso é uma coisa que a gente sempre precisa fazer. Agradecer pelas oportunidades que Deus nos oferece. Na nossa vida, na nossa família, com as pessoas que estão conosco, com os nossos amigos, com os nossos problemas, mas agradecer pela oportunidade de estar na vida, vivendo esse momento e aproveitando ele da melhor forma possível, como um grande espaço de aprendizagem. Às vezes as pessoas observam a Terra como sendo algo muito ruim no seu processo reencarnatório. Mesmo aqueles que não entendem reencarnação, às vezes observam a vida como algo muito difícil, e às vezes como um fardo viver. Isso, na verdade, de certa forma, está equivocado, porque nós devíamos observar a vida como uma grande oportunidade, uma grande escola, que nos oferta a possibilidade de aprender. Há quem ache que a Terra é uma prisão. A Terra não é uma prisão. A Terra é um espaço onde nós temos diversas oportunidades reencarnatórias. Obviamente, o corpo, ele é um limitador necessário. Ele nos limita quanto espíritos que somos, mas o corpo, ele é o nosso veículo necessário, a grande oportunidade de viver novas experiências, de poder vencer-se, de enfrentar aquele homem velho para o nascimento de um homem novo. Eu prefiro dizer a humanidade velha para o nascimento de uma humanidade nova. Então é preciso que a gente olhe para a vida sob outra perspectiva, mesmo que às vezes o sofrimento, a dor, as dificuldades, a falta de perspectiva aparente dê a gente essa falsa impressão de que a vida seria algo a se lastimar. Há quem ache que a vida é um presídio, né? Eu já falei. Há quem ache que a vida é um local de tormento e sofrimento. Eu prefiro dizer que a vida, a partir da lógica que a doutrina espírita nos oferta, é uma grande escola. Precisamos ver a reencarnação como mais uma oportunidade de uma série que nós vamos ter que passar por ela, como uma escola, que você passa para a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, vai em frente ali, seguindo pela sua formação escolar. E chega ao ensino médio, depois ao ensino superior, e nunca para de estudar. Esse processo de nunca parar de estudar, ele é fundamental para a vida. E é assim que nós, como espíritas, vamos compreendendo que a cada existência, a cada reencarnação, nós temos a oportunidade de vir fazer aqui, cumprir mais uma série de tantas outras que virão, até que a gente atinja a nossa paz, essa paz que a gente tanto deseja. Mas ela só vai existir, ela só vai acontecer se a gente experimentar, se a gente voltar, se a gente se reencontrar, se a gente encontrar novas pessoas, novos espíritos na nossa vida, mas principalmente na medida em que a gente vai reencontrando aqueles que no passado ou fizemos algo equivocadamente errado, ou deixamos de fazer algo por aqueles que caminham conosco. Lembrando sempre que nós deixamos de fazer por nós primeiro. As nossas atitudes, elas têm uma influência direta primeiro sobre nós. E o tema de hoje é um tema para a gente refletir muito. A doutrina espírita, ela nos oferta muita informação. Além de toda a literatura, que aí você viu que Marluce fez uma leitura do livro psicografado por Emmanuel, por Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, nós estamos falando de uma das obras do Chico, psicografada por Chico, uma das obras do Emmanuel, de tantas obras que foram psicografadas, mais de 500 obras, só o próprio Chico Xavier, sem falar de Valdo Pereira Franco, sem falar Ivone A. Pereira, sem falar tantos médiuns e tantos espíritas que escrevem e criam para nós uma grande oportunidade de formação.
Sem contar a própria doutrina espírita na sua origem, a partir de todos os livros que compõem as obras básicas e todos os autores do tempo de Kardec. A doutrina espírita, sem sombra de dúvida, traz para a gente uma infinidade de oportunidades de aprendizado pela literatura, por filmes, por palestras, por debates. É uma doutrina muito ativa e que nos faz pensar sobre diversos pontos em que nós vivemos, por diversas questões que nós enfrentamos. Então, dizer que nós não temos informação sobre a vida espiritual ou que o espiritismo não trata de assuntos do nosso tempo seria algo assim equivocado da nossa parte. É preciso aprender com a doutrina espírita de que essas verdades que não são verdades nossas, mas que são verdades universais, elas vão sendo apresentadas pela espiritualidade sob diversas perspectivas e formas. Eu digo que existem, inclusive, autores no mundo que, apesar de não serem espíritas, vêm contribuindo muito para isso, seja na ciência acadêmica, quando existem pesquisas fantásticas sobre vida após a vida, experiências de quase morte, crianças que lembram do seu passado reencarnatório, com as chamadas memórias do passado. Tudo isso são experiências que o homem começa a analisar a partir da sua vida, a partir dessas informações que chegam da espiritualidade, ou chegam de forma mediúnica, que essa é a forma que nós basicamente mais conhecemos como espíritas, ou informações que chegam pela ciência e que vamos provando aquilo que a mediunidade há muito tempo nos oferta. Kardec, que é conhecido por nós tão bem, mas que a sociedade às vezes não sabe, Kardec, na verdade, se chamava professor Rivaio. Este professor, que teve uma formação diferenciada, que estudou na Suíça, muito próximo ali à França, mas que teve a oportunidade de estudar de forma diferente, eu estou falando da vida acadêmica dele, ele participou de uma escola chamada Escola de Pestalozzi, de um grande educador no seu tempo, a escola de Yverdon, onde ele teve a oportunidade de estudar, compreendendo que a educação tem que ser um instrumento de transformação do ser. Eu lembro que minha filha, ela muito pequena, mais velha, é Fabiana, ela certa vez acordou muito irritada, num dia chuvoso, numa segunda-feira, olhou para mim logo bem cedo da manhã e disse: eu não vou para a escola. Foi a primeira vez que ela disse para mim que não ia para a escola. Nunca ela tinha dito, mas chegou o primeiro dia de dizer que não ia, não estava a fim de ir, porque tinha passado o final de semana, tinha se cansado, e que naquele momento estava abusada e não queria ir para a escola. E eu perguntei, mas por que você não vai? Não, eu não vou, não quero ir para a escola. Eu fiquei esperando ela responder a segunda pergunta. Eu disse, pois você vai, porque a escola é importante. Ou você não acha que a escola é importante? Ela disse, não é não. Para que serve a escola? Agora ela era pequena. Para que serve a escola? Que não, não vou, não vou. E aí eu disse para ela, foi a primeira vez que eu esperei essa oportunidade, porque eu sempre vi as pessoas dizendo, não, não quero ir para a escola, eu não vejo a importância de ir para a escola. Tem muita gente que diz isso, né? E minha filha, pela primeira vez, falou isso. E ela me perguntou, ali, mesmo chateada, o que é que se vê em escola? Há quem diga que a escola serve para amanhã você ser um profissional bem-sucedido. Tem pessoas que estudaram a vida inteira e, por diversas questões sociais, não é um profissional bem-sucedido. Então, necessariamente, estudar não significa que fará de você um profissional bem-sucedido. Obviamente, se você estuda, há uma grande chance de você se transformar em um profissional bem-sucedido. É muito mais difícil você ter uma vida profissional bem organizada, estruturada, se você não estuda, é muito mais difícil. Há quem tenha conseguido isso, mas é muito mais difícil. É mais provável que você consiga se você estudar. Há quem diga que você precisa estudar para amanhã você ganhar dinheiro, para amanhã você ter estabilidade financeira, que é uma decorrência da questão da boa condição profissional. Há pessoas que estudaram a vida inteira e não têm uma boa condição financeira. Isso não é culpa do estudo, isso é culpa de outras questões sociais, econômicas e de organização de sociedade. Mas não necessariamente a culpa está no estudo. A pessoa estudou, mas não quer dizer que, obrigatoriamente, por ter estudado, ela terá um retorno financeiro que dará a ela uma tranquilidade de vida. Não necessariamente. Há quem diga coisas até mais estranhas com relação ao estudo. Que se a pessoa estuda, amanhã essa pessoa vai ser feliz, essa pessoa vai ter uma família, essa pessoa vai ter uma esposa, se for um homem, ou se for uma mulher, vai ter um marido. Estou falando aqui da família, dentro da organização, vamos dizer assim, mais tradicional. Isso como resposta, sempre se colocaram assim. E que o estudo daria a você respostas materiais. Como eu já disse, pode até acontecer. Mas não é por aí que a coisa, vamos dizer assim, caminha.
A resposta que eu dei para minha filha foi que ela precisava estudar, porque estudar era importante para que ela pudesse crescer quanto pessoa, para ela poder enxergar o mundo sob outras perspectivas e para que ela pudesse formar a sua opinião. É muito importante formar a sua opinião. A sua opinião, ela não é formada do nada, ela é formada da composição de muitas ideias. Um exemplo, Kardec, as ideias dele revolucionárias, as ideias de Kardec de uma educação transformadora, libertadora, as ideias de Kardec de uma visão científica da vida, filosófica, mas de cunho de respostas morais, que ele vai aprender com os espíritos. Sabe onde ele aprendeu isso? Na escola de Yverdon. Foi com Pestalozzi, no método que Pestalozzi, na época, aplicava nessa escola, que era uma escola revolucionária, fez com que Kardec tivesse uma visão diferente de mundo. Então, a opinião de Kardec sobre o mundo estava baseada naquilo que ele aprendeu na família, na escola e na sociedade e na religião. Protestante, a família de Kardec, então ele tinha influência religiosa, ele tinha influência da França da sua época, e da França, que eu digo, da sociedade francesa da sua época, e ele tinha uma influência muito forte da sua escola e da sua família. Então a gente nunca pode desprezar que nós somos isso, o acúmulo de todos esses elementos. Por que eu falei da religião? Porque a doutrina espírita vai surgir sob uma perspectiva diferente das chamadas religiões tradicionais. A doutrina espírita, ela vai trazer 3 aspectos bem definidos, que unidos, que são 3 bases muito fortes, vão juntar claramente uma nova perspectiva de enxergar a vida, identificando de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e, obviamente, para onde vamos. Então, o aspecto filosófico da doutrina espírita fica muito evidente na primeira obra, pelo menos dentro desse conjunto que compõe a codificação, que é o Livro dos Espíritos. A questão científica vai ficar muito clara na ciência que a doutrina espírita se debruça de forma direta, que é o estudo dos fenômenos espirituais ou mediúnicos. É outro ponto muito forte em que a doutrina espírita se debruça. E o outro ponto forte é o Evangelho segundo o Espiritismo. Sem desprezar o céu e o inferno, a Gênesis, eu estou falando desses 3 aspectos que vão estar reunidos em toda a obra. Vai estar no Livro dos Espíritos, os 3 aspectos, vai estar na obra do Livro dos Médiuns, os 3 aspectos, como também no Evangelho e nas demais obras da codificação. Mas, pelo menos, essas 3 obras, elas conseguem dar a gente uma visão mais clara desses 3 aspectos. Por que eu estou falando isso? Porque para a gente pensar sobre o nosso tempo, sobre a fé, como nós encaramos a vida, nós precisamos fazer a relação entre esses 3 elementos fortes que compõem a doutrina espírita. E Kardec fez isso muito bem. Né? Kardec fez isso muito bem. E no seu tempo, Kardec tinha algo muito interessante. Ele tinha uma capacidade de comunicação e de se comunicar com as pessoas em todo lugar do mundo. Eu sempre falo isso nas palestras. Eu vejo Kardec uma capacidade que é uma coisa que nos chama muito mesmo a atenção por seu tempo. Kardec conseguia ter uma disciplina tão intensa para codificar a doutrina, e ao mesmo tempo ele tinha uma disciplina tão grande para organizar tudo aquilo. Ele é o codificador já está dizendo, é alguém que consegue pegar as informações discutidas com os espíritos através da mediunidade, no seu tempo, e preparar e organizar isso em forma de uma doutrina, nas suas obras básicas. O papel de Kardec é muito meticuloso. É algo, se você parar só para pensar sobre a habilidade dele em organizar tantas informações, é surpreendente, porque não existia naquela época energia elétrica, não existia computadores, não existia uma rede no potencial da internet, que hoje dá a gente uma infinidade de informações. Na minha opinião, Kardec, ele percebe que virá um dia acontecer algo parecido com o que é a internet, que ele chama que no futuro a doutrina espírita precisará utilizar de meios mais eficientes em termos de comunicação. Ele era um homem que tinha uma visão muito clara da comunicação como sendo um instrumento de levar a ideia para o mundo, e ele fala em jornais. Claro, no seu tempo ele não podia nem imaginar que um dia nós teríamos uma rede que chama-se a internet, para levar informação para o mundo inteiro de forma globalizada. Obviamente que com todos os problemas que nós temos na humanidade, em termos de diferenças e de situações onde as pessoas estão sendo submetidas, infelizmente, pelo egoísmo e pelo orgulho, a condições desumanas,
e de muita, como é que eu posso dizer, de muito afastamento dos direitos, né? Poucos têm muitos direitos e muitos não têm a maioria dos direitos. Isso é injustiça social. A injustiça social, que é, vamos dizer assim, subproduto do egoísmo e do orgulho, também impede as pessoas de ter acesso à informação. Então, um exemplo, não é todo mundo que tem um computador, não é todo mundo que tem um celular, smartphone, não é todo mundo que tem dados para se utilizar da internet, não é todo mundo que tem acesso às mídias digitais no nosso planeta. Mas isso vem sendo vencido aos poucos, com muita dificuldade, e a informação começa a se globalizar. Kardec sonhava com isso, mas ele sonhava com isso com boas mensagens, com boas ideias, com uma boa discussão, onde pudesse alterar a humanidade para melhor, com perspectiva de mudança social. Obviamente, a gente vive um mundo de expiações e provas, e um exemplo, as redes sociais podem se servir de fake news, para desgraçar a vida de alguém, para desmoralizar o outro, para passar mentiras, para desconcertar sociedades, para vencer, um exemplo, disputas de poder. Então, o mesmo espaço que pode trazer tanta coisa boa, como mensagens edificantes, palestras maravilhosas, informações que podem, de fato, melhorar a qualidade de vida das pessoas, que podem iluminar as almas, infelizmente, no nosso mundo ainda é um instrumento que ele pode, por ser neutro, ser utilizado tanto para o bem quanto para o mal. Kardec, no seu tempo, se preocupava em olhar a vida como sendo algo que, com aquela visão que os espíritos traziam para ele já olhava para o futuro como algo muito promissor, otimista, com muita fé, com muita esperança. A razão lhe colocava nessa direção. Kardec teve oportunidades incríveis de dialogar com pessoas em todo o mundo. E eu separei hoje algo bem interessante. Entre 1823 a 1860, aconteceu uma pandemia, vamos dizer assim, no mundo, óbvio, a pandemia, né? Aconteceu algo muito grave, que foi o enfrentamento a uma bactéria que causava a cólera. E algo em torno, se supõe, de 1 milhão de pessoas morreram em todo o mundo. E essas pessoas morriam exatamente por essa infecção. Água contaminada, alimento contaminado, e uma pessoa passava para outra, e essa contaminação, essa crise sanitária, no período de Kardec, foi registrada por Kardec. Veja como nós vivemos coisas paralelas, às vezes, em momentos históricos diferentes. O que não difere é a ciência. Kardec dizia e sempre falou que a ciência, ela nos aponta o caminho. Onde a ciência, de forma, vamos dizer assim, isenta de qualquer paixão, apontar o caminho, devemos seguir a ciência. Onde a ciência disser que é para não ir, devemos seguir a ciência, mas sempre quando a ciência aponta um caminho, ou para ir, ou para não ir, a ciência se baseia em experiências científicas que nos provam isso. Então, Kardec teve a coragem, sob a condição da construção da doutrina espírita, de nos informar que quando a ciência nos apontasse um caminho, a gente observasse o que a ciência está apontando, porque é aquele caminho que o espiritismo deve seguir. Porque o espiritismo, como eu acabei de dizer, tem esses 3 aspectos, e o científico ele é importante tanto quanto o filosófico, tanto quanto os elementos que nos conduzem a uma condição moral, religiosa. Então o espiritismo é religião, o espiritismo é filosofia e é ciência. No aspecto religião, não é religião tradicional, ela não tem dogmas, rituais e todas aquelas construções, vamos dizer assim, humanas que ficaram em torno da lógica da religião. Mas remonta a gente a uma religiosidade do tempo do cristianismo, do período em que Jesus foi crucificado e deixou todo um legado para que os cristãos, mesmo sob condição de marginalidade, porque a Roma perseguia os cristãos mesmo depois da crucificação de Jesus, e nesse período que chama-se cristianismo primitivo, o espiritismo pensa exatamente daquela forma. Fora da caridade não há salvação, nós não somos os donos da verdade, mas nós estamos aqui na Terra para cumprir uma missão. E essa missão significa fazer com que o amor se transforme em ações. Foi isso que Jesus nos ensinou. O amor precisa se transformar em atitudes. E essas atitudes precisam ajudar aqueles que caminham conosco, e assim nós também nos ajudamos. É um processo coletivo, mas de responsabilidade individual.
É um processo coletivo de transformação, mas que você não consegue transformar o outro, você consegue se autotransformar. E esse autotransformar não é um ato egoísta, do tipo, eu vou me transformar numa pessoa melhor, mas eu vou viver no meu mundo fechado. Não. Isso não é uma atitude de transformação plena. A atitude de transformação plena é aquela em que você, com o conhecimento, se autotransforma e percebe claramente que você é um instrumento de Deus na Terra. Por mais simples que você se encontre ou se ache, por mais limitado que você se ache, todos nós somos instrumentos da vontade de Deus na Terra. Se isso a gente conseguisse perceber, que todos nós podemos ajudar o outro, e a caridade é a grande mola que nos fará fazer esse salto necessário, evolutivo, a cada dia, a cada momento, a cada oportunidade, a doutrina espírita vem cumprindo o papel de nos orientar nessa direção. Mas eu disse que eu tinha separado algo interessante. Eu vou até ler aqui, deixa eu ver, só para eu não perder o ponto. Em novembro de 1865, Kardec recebe uma carta de um amigo que mora em Constantinopla. Constantinopla, a partir de 1930, passou a se chamar a cidade de Istambul. E o amigo de Constantinopla escreve para Kardec. Kardec tinha uma atividade científica bastante interessante, que são as revistas espíritas. Eu gosto muito de ler as revistas espíritas, porque Kardec todo ano preparava uma revista dessas informações, discussões que ele fazia com vários amigos em toda parte do planeta, utilizando cartas como sendo um instrumento de comunicação. E ele escrevia, e os grupos de amigos espíritas espalhados no mundo, na França, na Inglaterra, no Brasil, em outros países da Europa, Ásia, ele recebia comunicação de todos os lugares que vocês possam imaginar. E ele tinha uma habilidade de, com muita calma, responder a esses grupos, a esses amigos, e deles receber contra-referência de informações do que estava acontecendo nessas localidades, com um grupo de médios que se reuniam, ou mesmo informações de algo, de alguns fatos que aconteciam espalhados por todo o mundo. Os espíritos avisavam naquela época a Kardec que isso iria acontecer, que muitos fenômenos espíritas iam acontecer em várias partes do planeta, com o objetivo de garantir um princípio do debate do conhecimento espírita, que é a universalidade. Se acontecia uma pergunta com Kardec na França a um médium, essa mesma pergunta era enviada a vários médiuns espalhados pelo mundo, e a mesma resposta era dada por esses médiuns, da mesma forma, muitas vezes, com as mesmas palavras, para mostrar a Kardec que em diversos pontos espíritos estavam se reunindo, trazendo verdades novas para nós, mas verdades imortais, verdades que eram discutidas em vários pontos. Isso dava a Kardec uma força muito grande de compreender como as coisas funcionavam, e os espíritos orientavam ele naquela metodologia da construção da doutrina espírita. Veja como isso aconteceu de forma bastante poderosa em termos de comunicação. Mas na Revista Espírita de 1865, Kardec recebe uma carta, e ele coloca isso no mês de novembro, porque a Revista Espírita ela era, vamos dizer assim, editada da seguinte forma: mês de janeiro, mês de fevereiro, março, até dezembro. Então, a cada mês, ele colocava ali escrito algumas experiências referente a esses diálogos, principalmente com os grupos de amigos espíritas espalhados por todos os lugares. E exatamente em novembro da Revista Espírita de 1865, Kardec escreve um artigo. O nome desse artigo é O Espiritismo e a Cólera. Veja, Kardec enfrentou, neste período que nós estamos citando, que aconteceu entre 1835, mais ou menos, e 1860, um surto de cólera no mundo, que começou na Rússia, se estendeu para a Europa e depois atingiu gravemente todos os países onde as pessoas infectadas levavam essa bactéria e transmitiam para as outras pessoas. Como eu já disse, 1 milhão de pessoas, infelizmente, morreram no mundo enfrentando essa grave doença. Na França, milhares de pessoas, falam em 20 a 30 mil pessoas que morreram na França. Em Constantinopla, se fala entre 70 a 100 mil pessoas teriam morrido na região onde esse amigo de Kardec escreve para ele.
Engraçado é que nessa carta a Kardec, esse amigo diz o seguinte, ele tenta dizer que, por ser espírita, e pelos amigos dele serem espíritas, familiares, amigos, essas pessoas não tinham pego a cólera, não tinham se contaminado por serem espírita. Kardec, educadamente, lê a carta e responde, mas responde com firmeza. Primeiro dizendo que, por ser espírita, ninguém está isento de passar por uma infecção viral, como acontece no nosso momento hoje, ou mesmo bacteriana. Kardec chama a atenção no início da carta, na resposta que ele dá, de que não faz sentido ser espírita e estar livre dessas vicissitudes, dessas dificuldades, sob hipótese nenhuma. E aí Kardec separa algumas coisas interessantes, eu fiz aqui algumas anotações, só para a gente entender. Primeiro, o conhecimento espírita, ele propicia uma força moral. Kardec começa respondendo isso. Não quer dizer que nós não venhamos a passar pela dificuldade de enfrentar uma pandemia, mas o Espiritismo nos dá, aí sim ele responde, força moral para olhar para os problemas da vida sobre outra perspectiva. Porque se a doutrina espírita nos diz que nós somos seres imortais, que nós reencarnamos quantas vezes se fizer necessário, que a vida espiritual é a continuidade da vida física, o espírita, por força moral, por compreender isso, por raciocinar sobre essa lógica de uma fé que nos garante uma esperança de continuidade de vida, de forma nenhuma o espírita ele se coloca na condição de medo, ou deveria não se colocar sob condição total de medo diante dos problemas que a vida oferta. Então, a primeira coisa que Kardec fala é sobre o conhecimento espírita, essa visão de mundo que nos dá uma perspectiva diferente de qualquer problema. Então, por incrível que pareça, Kardec fala no seu tempo e cabe certinho ao que está acontecendo hoje. O que nós estamos enfrentando hoje com o novo coronavírus, Kardec enfrentou no seu tempo, enfrentando a terceira onda, que foi chamada assim, a terceira onda de contaminação de cólera no mundo. Se hoje nós temos aí próximo de 400 mil pessoas que morreram no planeta no nosso tempo, Kardec enfrentou um momento em que 1 milhão de pessoas, provavelmente, pelo menos os dados aproximados, pode ser até que tenha sido muito mais, porque nós não tínhamos o sistema de controle epidemiológico que a gente tem no mundo hoje, que é quase em tempo real, que dá para ter uma visão bem detalhada do que está acontecendo. No seu tempo, as pessoas morriam sem a mínima condição de se defender de um micro-organismo que não tinha cura. E não existia uma tecnologia de atendimento em saúde que pudesse dar o mínimo de conforto para as pessoas enfrentarem aquele sofrimento. Mesmo assim, Kardec, de forma serena, responde com uma confiança e uma fé tão bem consolidada pela doutrina espírita de que ele não teme a morte, mesmo sabendo que todos estavam expostos a esse problema. Por que eu estou falando isso? Porque volta e meia eu vejo as pessoas dizendo o seguinte: não, depois da pandemia, o mundo será um outro mundo. Gente, nós já passamos por vários problemas da mesma intensidade em momentos diferentes da história do planeta. Várias vezes. E, infelizmente, não conseguimos dar uma guinada, porque nenhuma evolução é dada em guinadas. Não é de uma hora para outra que você dá uma mudança geral na vida e, por causa de um sofrimento coletivo, imediatamente você deixa de ser o que você é e passa a ser um ser puro, um ser bom, que possa realmente mudar a realidade do planeta como um todo. Eu não estou faltando com fé aqui, nem estou sendo, vamos dizer assim, pessimista. Eu apenas estou sendo o que é aquilo que a natureza nos ensina. É realista. Realista de que, óbvio, muitas pessoas, após uma crise como essa, vão repensar, com certeza, as suas atitudes. Mas não quer dizer que, com isso, nós vamos dar uma guinada. Isso seria algo, assim, meio que não condizente com o que a doutrina espírita nos orienta, nos explica, nos mostra, de que a evolução, a nossa evolução, ela vai acontecendo vagarosamente, paulatinamente. A nossa evolução vai sendo estabelecida por ações, por vivências, e isso vai se acumulando na nossa existência. Então não dá para achar que de uma hora para outra nós vamos romper com tudo que nós estamos enfrentando e seremos absolutamente melhores quase que imediatamente. Não é assim que funciona. Eu digo isso porque a pandemia já nos impõe isolamento,
dificuldade de se encontrar com os nossos parentes, medo, que eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho, medo da morte, medo de enfrentar toda essa coisa que está exposta para a gente, né, da pandemia. Entre outras coisas, ainda tem algo que pode lhe deixar, no futuro muito próximo, meio que desolado, porque a Terra, o planeta, na verdade, as pessoas voltarão ao seu estado aparentemente de normalidade, voltarão a cometer os equívocos que cometiam antes, e você pode pensar, poxa vida, as pessoas não aprendem, passa por um negócio desse, eu perdi a esperança, eu esperava que a humanidade pudesse sair melhor do que nós estamos vivendo. De verdade, a humanidade sempre vai sair melhor de qualquer crise. Mas isso não vai acontecer de bloco, de forma blocada, como a gente diz, e todo o planeta, de uma forma quase que mágica, fazer o devido movimento de transformação moral, social e por aí vai. Não é assim. Agora, cada experiência vai nos modificando para melhor. Não tenha dúvida. Muitas pessoas, todos nós, vamos ter o que dizer, vamos ter o que pensar e repensar. Agora, vamos fazer as mudanças paulatinamente. Não vamos exigir da humanidade o que a humanidade não pode ofertar. Então, a mudança que nós queremos no mundo, nós precisamos fazer em nós. Quem disse isso foi Mahatma Gandhi. Ele está plenamente correto. E ele bebeu das mesmas verdades que nós estamos aqui a debater a partir da doutrina espírita. Se quer mudança no mundo, faça em você. A sua mudança tem a capacidade, como disse Jesus, de arrastar pelo exemplo muitas pessoas a fazerem um bem também. Mas não se pode impor às pessoas a mudança que nós desejamos. Nós queremos que todos mudem, mas também nós precisamos fazer a nossa contrapartida. Qual a mudança que nós estamos colocando sobre cada um de nós? Tem que refletir sobre isso. Porque a fé vai nos dando uma visão de que as coisas são assim. A razão vai nos provando que as coisas são assim. E a esperança é o resultado disso tudo, olhando para frente, entendendo que nós iremos seguir um caminho que temos como certeza um dia a felicidade, a paz. Mas isso, infelizmente, não se dá a passos rápidos e largos. A humanidade vem avançando. O Dalai Lama, o atual Dalai Lama, diz que a humanidade nunca foi tão solidária. E ele disse isso numa entrevista. E muita gente ficou policial que deveria proteger, aí aquilo deixa você arrasado. O racismo, as ações racistas, seja no Brasil ou no mundo, é uma ação de uma agressão à humanidade que deixa todo mundo entristecido. Pelo menos os que compreendem que isso realmente é uma falha brutal e que atrapalha diretamente a nossa evolução. E que a gente precisa, sim, combater. Não há outro caminho. Obviamente que o termo combater é um termo violento. Eu acho que nós precisamos, de verdade, fazer diferente. E uma das coisas é não ser indiferente. Nós não podemos ver um homem negro ser morto em outro país, mesmo que a gente não seja daquela nação, e achar que aquilo está certo. Aquilo acontece aqui no Brasil. Aqui no Brasil. De cada 3 pessoas assassinadas no Brasil, 2 são negras. Então a gente não pode dizer que não existe no Brasil racismo. Existe sim, sob diversas formas. Às vezes a gente não quer admitir. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Admitir o erro, admitir a falha, admitir os equívocos, admitir aquilo que nos limita é a única forma de impedir que aquilo que nos limita nos atrapalhe. É a única forma de vencer a verdade. É a verdade. É conhecendo quem você realmente é. Eu não estou dizendo que você é racista, estou dizendo que a nossa cultura impõe determinadas questões que a gente precisa repensar. Isso está nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Se eu fosse fazer uma palestra agora aqui só sobre palavras que impõem de forma neurolinguisticamente uma posição racista, nós íamos passar 1 hora falando sobre isso. Nós nem percebemos. Um exemplo, quando alguém diz, a coisa ficou preta. Isso tem parece nada, mas a gente está dizendo que a coisa ficou feia, a coisa ficou ruim. E não é porque ficou escuro, sem luz, não é isso. Se você vai para a história da composição, um exemplo, dessa frase, sem que a gente se aperceba, a gente repete ela como sendo um mantra numa sociedade racista, a gente está impondo à sociedade algo muito ruim. E de alguma forma nós somos propagadores dessa ideia. Óbvio,
você não faz isso porque você quer, necessariamente. Você não faz isso necessariamente de forma intencional. Mas, sem querer, nós somos alimentados por uma sociedade que precisa ser rediscutida, repensada, reanalisada o tempo todo. E a nossa neurolinguística, que é exatamente essa possibilidade de que as palavras têm força, a gente precisa reeducar a nossa forma de falar. Todos nós falhamos, isso não é uma coisa que só acontece com você, acontece comigo, acontece com muitas pessoas. Então, Kardec diz que, para o espírita, não deve haver esse temor da morte. É outro ponto interessante. Por que ele coloca isso? Porque às vezes a gente fica pensando, poxa, a vida está aí, esse desespero, todo mundo, claro, com muito medo, muitas pessoas, infelizmente, morrendo com uma pandemia. Isso aconteceu no seu tempo com a cólera. É tanto que ele cria esse artigo, né, que é o Espiritismo e a Cólera, e ele bota o Espiritismo e a Cólera pela seguinte questão. Na época, as pessoas comparavam o Espiritismo à praga da cólera, porque dizia que o Espiritismo era incontrolável, e que muitas pessoas em diversas classes sociais, em diversos pensamentos, já se tornavam espíritas naquela época. Então, os mais tradicionalistas, religiosos tradicionalistas, questionavam e comparavam o espiritismo a uma praga, como era a cólera, no tempo de Kardec. Veja que ofensa. Mas são coisas da ignorância humana. Mas Kardec diz que para o espírita não deve haver esse temor da morte. Por que não? Porque a morte não existe. Nós deveríamos estar muito mais tranquilos com relação a tudo isso. E ajudarmos as pessoas a enfrentar a morte. Porque a morte acontece todos os dias. Um exemplo, todos os dias, 100 mil, 110, 120 mil pessoas já morrem no planeta, por dia. E aproximadamente 200 mil pessoas nascem todos os dias no planeta. Então, no planeta, as pessoas estão envelhecendo mais, passando mais tempo aqui, isso é bom, é uma experiência necessária. Mais espíritos nascem do que espíritos, nascem, que eu digo, passam a ter corpo físico, do que espíritos morrem e voltam ao mundo espiritual. Todo dia. Isso é todo dia. E isso não vai parar. Todos nós iremos ter a morte do corpo físico, de qualquer forma. Não há como fugir dessa regra natural. Então o Espiritismo começa a dar a gente uma outra visão de segurança, de confiança. A diferença agora é que a morte se tornou algo mais visível porque está acontecendo morte, vamos dizer assim, num contexto coletivo. E como isso se noticia, obviamente, porque é algo realmente que precisa se noticiar e fazer saber o que está acontecendo no planeta inteiro, passa essa sensação que a morte nos avizinha. A morte, na verdade, física, ela nos avizinha o tempo todo, porque nós estamos num mundo físico, encarnados. Então o Espiritismo já tem uma proposta com relação a isso. Nós já sabemos como funciona. Nós sabemos que a morte não existe. Chico Xavier recebeu milhares de mensagens psicografadas só para nos servir de uma informação de que a vida tem continuidade. As cartas recebidas por Chico Xavier, na sua grande maioria, não foram para espíritas, foram cartas que foram entregues para pessoas que não eram de família espírita. Eram católicas, eram protestantes, ou mesmo não professavam fé em nenhuma religião. E ainda assim as mensagens vieram para nos confortar, todos sem exceção. Não há algo mais bonito do que as cartas psicografadas por Chico, no mundo inteiro. Chico Xavier é considerado um dos maiores médiums, ou como eles chamam, uma das maiores antenas paranormais do planeta, em toda a história. E no século anterior, e ainda no século anterior, no século XX. Então, assim, gente, nós estamos falando de algo que acontece todo dia. A diferença é que agora existe uma coisa nova, de forma coletiva, uma forma que pode nos levar para o mundo espiritual. Sim, mas isso é uma realidade que nós já conhecemos. Já conhecemos. Pessoas morrem em torno de 700 mil por ano de doenças infecto-contagiosas, animal, vamos dizer assim, que são de origem animal, vírus principalmente. Não morrem de forma coletiva, mas morrem de forma individual. E nós vamos enfrentar essas condições físicas que realmente nos assustam, porque quanto menos a gente sabe sobre a espiritualidade, mais medo a gente tem da morte. Isso não é algo absurdo, isso faz parte da nossa compreensão humana. Mas Kardec diz que a gente precisa ter serenidade, e ele responde isso para o amigo espírita, na carta que veio de Constantinopla. Outro ponto importantíssimo, Kardec fala sobre a importância da serenidade na carta. É bom que vocês depois leiam essa carta, ela está na rede social, melhor, ela está na internet, você chega no Google e escreve assim, Espiritismo e a Cólera. Vai estar lá o texto completo, você pode ler, muito bom.
E Kardec comenta sobre a importância da serenidade. Enfrentar problemas como esse com serenidade ajuda muito. E o Espiritismo, por essa fé que nos faz compreender que a vida é uma continuidade, nos dá uma visão muito clara de que nós precisamos ter calma e saber lidar com os problemas, seja eles quais forem. Óbvio, somos humanos, às vezes a gente fica desesperado, a gente perde um pouco a confiança, a gente sente medo, tudo isso é normal. Mas a doutrina espírita tem que ser essa força que nos orienta a ter calma. Eu lembro de Chico Xavier indo para a TV Tupi, saindo de Minas Gerais, indo acho que para São Paulo, se eu não estou enganado, para participar do programa Pinga Fogo. Inclusive, isso está no filme, quem quiser, é muito bom assistir o filme. Ó, nessa quarentena, para um pouquinho e vai assistir os filmes espíritas que existem. A história de Chico é fantástica, As Mães de Chico é outro filme muito bom. E Chico está aí, exatamente esse filme, quando Chico está indo para São Paulo para dar entrevista na TV Tupi, que foi um verdadeiro estrondo nacional, quando Chico Xavier foi para a TV, junto com o espírito Emmanuel, para dar respostas no Pinga Fogo. E Chico Xavier não queria ir, porque ele não queria se expor, ele era muito tímido, e ele não queria estar ali. E Emmanuel disse, não, isso é uma programação da espiritualidade, você tem que ir para a TV Tupi, sim. E lá você vai enfrentar muita coisa, mas eu vou estar com você, a doutrina espírita vai estar com você. E foi um divisor de águas. Para vocês terem uma ideia, a comunidade espírita cresceu absurdamente no Brasil, pela coragem de Chico de se expor, a dar entrevistas ao vivo, no momento em que a televisão brasileira olhava para aquelas cenas como, assim, algo novo, mas super transformador. Quantas pessoas se consolaram com Chico Xavier? E numa dessas viagens, o avião entrou numa turbulência absurda e, obviamente, todo mundo ali se desesperou com medo de que o avião fosse cair e que fossem todos morrer. E Chico começa a gritar desesperadamente, porque imagina que o avião vai cair e Emmanuel olha para ele e chama ele a atenção. Sendo que é uma vergonha ele, como médium espírita, que psicografava mensagens do além, da vida que continua, da verdadeira vida, está ali fazendo aquele show de desespero. E Emmanuel chama a atenção e diz a ele que ele console as pessoas e que demonstre confiança de que a vida continua. Chico ficou todo desconfiado e teve que se comportar como alguém que sabe que a morte não existe. Seja uma queda de um avião, como aconteceu agora recentemente, seja atingido pela pandemia, pela Covid-19, seja atingido por outros problemas de saúde, ou mesmo acidentes, ou qualquer forma em que as pessoas possam vir até a morte do corpo físico, a vida continua. Precisamos ter essa confiança. E essa confiança tem um valor muito importante, né? Por isso Kardec fala da importância da serenidade. Precisamos ser serenos. Porque enquanto o outro se desespera, nós precisamos ter a firmeza de dizer, calma, vai dar tudo certo, confie. E aí Kardec diz que a oração também no texto, ele dá um exemplo fantástico. É fundamental, a oração nos equilibra, a oração nos conecta com a espiritualidade, a oração nos acalma. É preciso utilizar todo o tempo. Sempre que a dificuldade chegar, as dores nos afligirem, quando você perceber que há uma possibilidade de perda do controle emocional, orar. Orar. Isso para qualquer religião, para qualquer religioso, para qualquer pessoa, orar. Para nós espíritas, significa se conectar com a espiritualidade e se tornar firme, sabendo que não está sozinho. Quantas pessoas não estão enfrentando essa pandemia sozinhos em casa? Veja a importância da família, que às vezes a gente não valoriza como deveria valorizar. Quantas pessoas estão isoladas, mais ainda por não ter alguém para compartilhar o isolamento? Então essas pessoas também não estão sós. A oração, a companhia espiritual, precisa ser um elemento fundamental para manter aquilo que a gente chama de saúde mental, que não deixa de ser saúde espiritual. Então você que está me ouvindo, que está sozinho nessa pandemia, não está só. Você não está só nunca. Você tem um anjo da guarda, você tem um amigo espiritual que está com você. Pode ter certeza disso. A doutrina espírita, inclusive, afirma isso. Os espíritos, o próprio André Luiz, nas obras em que ele explica a espiritualidade através da primeira obra, que é Nosso Lar, todos nós temos um amigo espiritual que nos acompanha, porque Deus é Pai. Deus é Pai. Confiança, boas leituras, bons filmes. Eu sei que a notícia ela é necessária, mas se apartar um pouco da notícia diária, dos problemas que aflige a pandemia e também fazer leituras, assistir filmes bons, coisas que nos ponham para cima, que fortaleçam a nossa forma de pensar e enxergar a vida, isso tudo é fundamental, é higiene mental. É preciso ser feito. É preciso fazer faxina da mente. E para fazer a faxina da mente,
é preciso fascinar com algo que realmente seja bom. Para trocar aquilo que desampara por aquilo que ampara, aquilo que desespera por aquilo que acolhe. Então, não se sinta só, jamais. Mas Kardec recebe uma informação muito interessante. Kardec não era médico, né? Mas era um homem que gostava muito da ciência médica. E ele recebe uma mensagem, na época, de um espírito chamado Dr. Demiré. E esse Dr. Demiré, esse desencarnado médico, passa para ele algo que serve para o nosso tempo. Kardec aproveita a mensagem recebida por Dr. Demiré e põe nesse texto que é enviado ao amigo de Constantinopla, dizendo o seguinte: a importância da higiene. E diz que é muito importante que os espíritas, como qualquer outra pessoa, não ignorem os sintomas da doença, os primeiros sintomas, procurando ajuda em saúde. Veja o que é que o Espírito colocou. O Espírito não disse, não, tenha paciência, que Deus está lhe protegendo e você não vai ter a cólera. Não. Aos primeiros sintomas, procurar ajuda em saúde. Isso é um médico desencarnado dizendo para os espíritas do tempo de Kardec. E o outro ponto é a higiene, dizendo que é necessário que os espíritas atendam às orientações sanitárias apresentadas pelo governo na época. Isso não tem tudo a ver com o nosso tempo? Quer dizer, fique em casa, evite aglomerações, use máscaras, só saia se for necessariamente necessário, espere as orientações da Organização Mundial de Saúde, espere orientações do poder público, mas sob orientação da ciência. Essas orientações, o Espírito fala. Na época não existia a Organização Mundial da Saúde, mas existiam os governos que orientavam. Da necessidade das pessoas tomarem medidas sanitárias. O Espírito não manda os espíritas, nem os encarnados, fazerem coisas que não são de ordem humana. Manda tomar cuidado e tomar as medidas que fossem necessárias para enfrentar a cólera no seu tempo. Quem quiser, é muito bom ler, é um texto bom para que vocês vejam isso. E fala do temperamento espiritual, ainda o médico, o Dr. Demiré, fala de que é muito necessário a gente investir também na higiene mental, nesses momentos de dor e sofrimento, para não baixar em nossa imunologia. Ele fala sobre isso de uma forma muito interessante, apesar que naquela época os espíritos encarnados na Terra, a medicina, não conseguia ainda entender como funciona a nossa imunologia, como sabe hoje. Então a esperança, a fé, trabalhar as mágoas nesse momento, o ódio, coisas que ainda estão na nossa mente, que nos empobrece espiritualmente. É muito importante que nessa reflexão de quarentena a gente pare e veja que alguns sentimentos que nós carregamos em nós são elementos nocivos à nossa imunologia. Não quer dizer que isso vai impedir da gente possivelmente se contaminar, se necessário for, uma vez exposto ao agente patógeno, por exemplo, ao vírus. Mas enfrentar o vírus com um organismo debilitado emocionalmente, imunodeprimido, significa imunodeficiente, porque você vai estar com a sua imunologia baixa, pode levar você a ter um agravamento da doença. Então, o Espírito fala que o binômio saúde e doença está muito ligado a questões de ordem emocional, para melhorar a nossa imunologia, para qualquer enfrentamento de qualquer patologia. Por isso que é bom a prece, o bom trabalho, a tarefa no bem, a caridade, a preocupação com o outro e enfrentar em nós a mudança necessária. Para deixar de odiar, para acabar com a mágoa, para diminuir todas essas ideias que são nocivas primeiro a nós. Quando você tem ódio por alguém, ou quando você tem mágoa por alguém, gente, o primeiro intoxicado somos nós. E nós ainda emanamos isso em direção da pessoa, podendo, inclusive, dependendo da afinidade, como explicam os espíritos no livro dos médiuns, influenciar o outro num processo obsessivo. Mas, antes de tudo, há uma auto-destruição, uma auto-infecção emocional, que pode gerar, obviamente, dificuldades em enfrentar doenças físicas, porque o seu sistema imunológico estaria aí enfraquecido. Gente, isso tudo está na mensagem. Na mensagem da Revista Espírita, de 1865, que nos serve por dias de hoje. Então, para finalizar, eu queria só dizer a cada um de vocês que Kardec era de uma capacidade fantástica e que ele nos traz uma mensagem tão linda, tão bem estruturada, tão bem organizada. Agradecer aqui ao Dr. Demiré
na verdade, um Demiré, um espírito que na sua época teve a capacidade de passar para Kardec informações tão importantes para a nossa educação espiritual e também para a nossa responsabilidade como pessoa diante da vida. Inclusive no texto, depois vocês podem ler com calma, ele completo, o espírito, o Dr. Demiré, diz o seguinte: fazer a nossa parte como quem enfrenta uma pandemia, quem enfrenta uma cólera na época, não é ter medo da morte, de forma nenhuma. É ter a responsabilidade de se manter vivo, encarnado, para poder cumprir nossa tarefa. Nós não podemos ser irresponsáveis. Inclusive, ele diz que quem não atende às orientações sanitárias na época, ele chama de suicida. Ele chama de suicida. Isso é suicídio. E suicídio, ele diz, todos nós espíritas sabemos qual o resultado. Qual é a nossa responsabilidade? Então, alguém que não cumpre as orientações sanitárias, alguém que não se preocupa com o outro, se contaminando por implicância, por determinados qualquer motivos, mas não atende à ciência, ele, é claro, impõe à sociedade um risco do qual essa pessoa será responsabilizada espiritualmente, sem sombra de dúvida, e principalmente será enquadrada caso haja algo mais grave que leve essa pessoa a uma situação de agravamento pela infecção e até mesmo a morte física como suicida. Quem diz isso é o Dr. Demiré. Kardec confirma e diz que nós, como espíritas, precisamos ter fé, razão e esperança. Porque tudo passa, tudo vai passar, e nós vamos passar por mais esse problema para aprender por mais uma lição, quanto importante é a nossa vida e quanto ela é uma dádiva de Deus para a nossa evolução e para o nosso desenvolvimento. Então, eu queria aqui encerrar, né, dizendo da importância da doutrina espírita em nossas vidas, para um momento também como esse, com a oportunidade de um estudo profundo sobre diversos temas. Muito obrigado. Nós é que te agradecemos, Fábio, por mais essa manhã de oportunidade de estudo, de aprendizado. E agora nós temos uma surpresinha aqui, que você talvez não saiba, tem um convidado que vai fazer as Nós é que te agradecemos, Fábio, por mais essa manhã de nosso querido oportunidade de estudo, de aprendizado. Queridos irmãos. E agora nós temos uma surpresinha aqui, que você talvez não saiba. Pode falar, tem um convidado a palavra é que sua, vai fazer. pode falar. Nós é que te agradecemos, Fábio, por mais essa manhã de nosso querido oportunidade de estudo. Ô, Mário, tem uma TV ligada que está fazendo retorno. Ou um celular. Estou desligando aqui, tá? Meus queridos companheiros, saudade imensa. Não podemos estar juntos. Não podemos estar juntos nos abraçando. Isso nos causa certa tristeza, mas nós precisamos nos abraçar a fé raciocinada que nós conquistamos e fortalecer a esperança de que um dia tudo isso vai passar e nós vamos ter a oportunidade de nos encontrar para continuar nessa luta redentora. Então, vamos elevar nosso pensamento para Deus, agradecendo essas oportunidades que Ele tem nos oferecido para a conquista dessa fé raciocinada que fortalece as nossas esperanças para que possamos continuar palmilhando essa estrada que vai nos conduzir a Deus. Senhor Jesus, Tu nos ensinaste que somente através de Ti nós conseguiríamos atingir ao ápice da nossa perfeição. O caminho é longo, ainda estamos muito distantes de alcançá-la, mas nós já demos o primeiro passo. Que nós possamos continuar firmes, agarrados à força da esperança, porque nós sabemos que não estamos sós. Depois dessa luta, que é uma luta redentora, depois desse sofrimento que se abate sobre a humanidade, nós temos certeza que estamos na estrada que vai nos conduzir à construção de um mundo melhor. Nós estamos participando, Senhor, juntos,
na construção dessa estrada que vai nos conduzir, vai conduzir o nosso planeta para a transformação em um mundo regenerado. Que nós possamos nos fortalecer, unidos na construção dessa estrada, que ninguém caminha sozinho. Que nós, agarrados à força dessa esperança, com a fé raciocinada, possamos juntos carregar a cruz dos nossos destinos para que esse amanhã seja de felicidade e de paz para todos. Que a tua vontade, Senhor, continue sendo feita em todos os recantos desse imenso universo, e restando a nós sempre a alegria incessante de amar-te, de bendizer-te e de glorificar-te para sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, Mário. Tem algumas considerações ainda, Fábio? Oi, Tarsila. Não, tudo bem. Foi muito bom estar com vocês aqui. Muito bom ver Mário Jorge. A gente mata um pouquinho da saudade. Mas, como eu disse, tudo vai passar e logo, logo a gente vai estar junto de novo. É isso. Muito obrigada. Tenha um bom domingo. Oi, e você, gente. Mária? Oi. Beijo. Beijo. Diz aí, Mário. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Um domingo abençoado para todos.